Olá, no bate-papo de hoje a gente vai abordar o termo tônus, utilizando vídeos já vinculados em redes sociais, internet de domínio público, né, nas principais mídias, que abordam esse termo tônus, não só vídeos, mas quanto fotos, e utilizando um dos casos recentes, um caso recente que foi o caso do senhor Paulo, tio Paulo, onde na verdade um dos peritos relatou a palavra tônus com o objetivo de tentar identificar se havia ou não ali indícios, sinais de vida no senhor. A gente percebe algumas reações, alguns sinais vitais dele ainda. Significa que ele ainda tinha algum tônus muscular, ele conseguia ainda, mesmo que de uma forma precária, mesmo bastante debilitado, ele conseguia ainda apoiar o seu pescoço e o seu corpo, mesmo que parcialmente. Quer dizer, ali ele está vivo. Ali ele está vivo. Bom, então assim, de forma bem simples para que todos entendam, e depois nós entraremos num bate-papo um pouco mais aprofundado. O que seria tônus, efetivamente? De forma bem simples, tônus é um grau de tensão mínima do músculo. Esse grau de tensão mínima do músculo ele pode ser observado, por exemplo, na palpação. O que é palpação? Quando a gente toca o músculo e sente se ele está endurecido, com uma tonicidade, na verdade, com um grau de contração adequado, ou se ele está mais alentecido, um pouco mais mole, abre aspas, vamos dizer assim, né? A gente consegue observar isso para quem é leigo, uma redução do tônus, por exemplo, com o uso de sedativo. Quando alguém vai para uma cirurgia, por exemplo, vai passar por uma cirurgia que precisa receber um sedativo e a gente consegue observar a redução do tônus, ela fica sem defesa, mole, sem capacidade de se mover, por exemplo, e os músculos completamente alentecidos. O uso de medicamentos para dormir podem diminuir o tônus, né? Não consideravelmente a ponto de você falar que a pessoa está morta. Drogas lícitas e ilícitas, por exemplo, o álcool faz isso, né? Drogas, por exemplo, entorpecentes podem aumentar a tonicidade. Você vê pessoas em estado de contração contínua, mantida, um tônus mantido, aumentado por conta do uso de alguns entorpecentes estimulantes. O cansaço faz a gente ter uma redução dos tônus, né? Então, percebe-se numa pessoa cansada que às vezes a boca fica mais entreaberta, o corpo fica com uma postura um pouco mais reduzida daquela postura tradicional de bem posturado, né? E lesões. Algumas lesões também podem demonstrar um tônus aumentado ou um tônus diminuído. Então, para você que é leigo, basicamente o tônus seria o grau de tensão mínima que é observado no músculo, e esse grau de tensão ele é dado por impulsos nervosos que vêm de baixa frequência do sistema nervoso, que podem ser oriundos diretamente da medula espinhal, né, através de movimentos rítmicos, ritmicidade, por exemplo, a marcha. A marcha ela é muito, a gente fala que fiz isso de forma medular, a marcha ela é medular. Você não pensa, você vai fazendo, porque esses estímulos eles partem diretamente da medula espinhal, mas são controlados por áreas mais superiores, como por exemplo o tronco e o cérebro. Lembrando que o grau de complexidade desse controle é totalmente diferente quando a gente fala do controle do tronco e o controle do cérebro. São níveis de complexidade distintos. Já o controle pelo cérebro é feito pelo córtex motor primário, onde a lesão desse córtex motor primário gera a não inibição extrapiramidal dos núcleos vestibulares e da formação reticular do tronco, gerando, por exemplo, uma hipertonia, que é o grau de tensão aumentado nesses músculos. A gente pode observar isso no acidente vascular cerebral, o AVC. A gente pode observar isso, por exemplo, na paralisia infantil, na paralisia cerebral. Uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, a gente observa esse grau de tensão aumentado, que a gente chama de hipertonia, né? Lembrando que o contrário disso seria a hipotonia. Lembrando também que a medula espinhal, ela troca a informação o tempo todo com os músculos, através de basicamente dois estímulos, os fusos neuromusculares, né, e o complexo, os órgãos tendinosos de Golgi.
o fuso neuromuscular e o órgão tendinoso de Golgi. O fuso neuromuscular, ele passa entre músculo e a medula o grau de tensão contínua e a velocidade de alteração dessa tensão dos tendões. Lembrando que o tendão é a extremidade, por exemplo, de um músculo. É o ponto de fixação de um músculo. Além disso, os órgãos tendinosos de Golgi vão passar, na verdade, o comprimento da fibra muscular e a velocidade de alteração do comprimento dessa fibra. Isso é informado o tempo todo entre medula e um músculo. Outra coisa importante para a gente observar numa pessoa é o tônus axial. O tônus axial, esse que é controlado pelo rombencéfalo. O rombencéfalo, vamos lembrar lá da anatomia básica, né, do arquencéfalo, ele vai derivar para bulbo, cerebelo e a ponte. E o que esse rombencéfalo faz? Duas coisas mais ou menos, basicamente. Uma delas é a manutenção do tônus do esqueleto axial quando você está de pé, em posição ortostática. A outra coisa que ele faz, na verdade, é receber informações, né? Ele faz modificações desse tônus em resposta às informações que ele recebe do sistema vestibular, as informações aferentes. Espero que eu tenha ajudado, né? E não deixe de entrar no YouTube, Professor Newton Jr., e seguir, se inscreva lá no canal. Mais importante que só, né, observar os vídeos, fazer comentários, é se inscrever no canal, porque o canal ele começou há pouco tempo, mas o máximo que eu puder dar de informações relacionadas não só à parte técnica para as pessoas da área de saúde e promover discussões, obviamente, mas também atendendo uma população em geral, né, porque isso vinculou na notícia aí, o tônus do senhor Paulo não existia, então isso mostra que ele estava morto. Isso foi para a população em geral. Então, o objetivo aqui é também dar informação à população que não tem informação na área de saúde, para entender o que é tônus. Tá bom? Muito obrigado.